Mas, mais uma vez, estamos aqui para falar dos problemas do Grande ABC, para falar de política, falar de economia. E, como sempre, o programa é dedicado a você, o formador de opinião do Grande ABC. Contamos essa noite com dois ilustres convidados, os dois representando o Partido dos Trabalhadores. Meu lado esquerdo, querido Vicentinho. Boa noite, Vicentinho. Boa noite, Dr. Salles. Boa noite, Mercadante. Do lado direito, o economista e também o pensador político e econômico do Partido dos Trabalhadores, Aloysio Mercadante. Boa noite, Aloysio Mercadante. Boa noite, Salles. Boa noite, Vicentinho. Boa noite a todos os ouvintes. Prazer muito grande estar aqui com você e no ABC especialmente. Para você, telespectador, realmente é muito importante a presença do Aloysio Mercadante, porque nós vamos ter uma noção do que o PT apresenta a nível nacional de proposta para revitalizar a economia do Grande ABC. Ele vai falar, evidentemente, dos problemas da economia nacional, mas vamos tentar trazer a conversa para o Grande ABC. Aloysio, o esvaziamento da economia do Grande ABC. Muitas pessoas ligadas à direita, ou muitos meios de comunicação, imputaram esse esvaziamento ao sindicalismo. Como é que você vê isso? Nós tínhamos um Grande ABC até a década de 50, como se fosse quase que uma zona rural, posteriormente um boom de desenvolvimento. E agora nós estamos realmente sofrendo com o esvaziamento das indústrias, ou pelo menos do parque industrial. A que se deve isso? Olha, Salles, de fato, nós tivemos, não em todas as grandes cidades do Brasil, os grandes centros urbanos, uma mudança de perfil. Aqui em todo o planeta, quer dizer, todas as grandes cidades, e o ABCD virou uma grande referência urbana, quer dizer, a grande São Paulo, tendem a concentrar as suas atividades econômicas na área de serviços. E aqui, inclusive, os serviços cresceram muito, quer dizer, universidades, grandes shopping centers, grandes centros comerciais, quer dizer, a vocação do futuro dos grandes centros urbanos, porque o custo dos imóveis é muito caro, o trânsito é um problema de escala, a legislação antipoluição, o custo da infraestrutura disponível, tudo isso acaba levando a novos polos industriais. De qualquer forma, por exemplo, Diadema teve, nesse período dos anos 90, um avanço na sua atividade industrial. Então não é homogêneo essa perda de referência de indústria. E o ABCD continua sendo um polo industrial muito importante, mudando de perfil com o crescimento do setor de serviços. Agora, problemas econômicos que contribuíram para a perda de investimentos, eu acho que é fundamentalmente a guerra fiscal. O país precisava de uma reforma tributária, precisava de uma reforma tributária que acabasse, eliminasse a guerra fiscal, é um dos objetivos, além de racionalizar, reduzir a carga tributária para o setor formal. Nós tínhamos que eliminar definitivamente a criação do imposto sobre valor adicionado sob o destino, que era a proposta que o Congresso Nacional vinha discutindo, acabaria com a guerra fiscal. Quer dizer, qualquer governo que quisesse dar um incentivo tributário, fiscal, teria que colocar no orçamento. Porque a guerra fiscal significa você abdicar de receitas e os investimentos exigem depois infraestrutura, uma série de novos investimentos que o Estado tem que fazer, o que prejudica a qualidade de vida da população. Então, o fim da guerra fiscal eu acho que ajudaria muito a eliminar esse tipo de prejuízo. E, finalmente, nós tivemos 2 décadas de crescimento medíocre, 3,2% nos anos 80 e 2,2% agora no governo Fernando Henrique Cardoso. Em 160 anos da história do Brasil, na história econômica, esse é o 7º pior resultado. No século XX, só 3 presidentes cresceram menos que o Fernando Henrique Cardoso. O Washington Luiz, exatamente ali na crise de 29, o Venceslau Braz na Primeira Guerra Mundial e o Collor, que foi um desastre completo. Todos os demais presidentes, o Brasil cresceu mais do que no Fernando Henrique Cardoso, e o país cresceu 2,2%. Então essa recessão prolongada também quebrou muitas empresas, houve uma desnacionalização, o setor de autopeças foi muito atingido por essa política. Então essa recessão prolongada dos anos 80, dos anos 90, também contribuiu para um certo esvaziamento. Mas a região sobreviveu, ela se modernizou, politicamente ela foi capaz de se renovar. A Câmara do ABC, o Fórum de Desenvolvimento Regional, a Agência de Desenvolvimento, políticas novas que foram sendo desenvolvidas, novas administrações municipais, eu acho que estão conseguindo reverter esse quadro, resistir, e seguramente se nós tivermos uma política econômica de crescimento sustentado no Brasil, eu acho que é possível, nós revitalizaremos essa área que tem uma importante estrutura industrial, mão de obra qualificada, e eu acho que superando a guerra fiscal e crescendo, o ABC cresce, mas vai crescer fundamentalmente na área de serviços. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta, meu senador, porque estou torcendo muito que esse companheiro seja o... Como diz o Vicentinho, ainda não. Só candidato. Nosso grande senador Mercadante. O Mercadante, ele, antes de ser parlamentar, ele nos ajudou muito e nos ajuda na condição de parlamentar e como assessor econômico. Mas quando eu fui presidente do sindicato, Dr. Salles, nós tivemos uma iniciativa aqui na região que foi
a construção e a consolidação da Câmara Setorial. O Mercadante lá em Brasília, portanto, ajudou nas articulações, fizemos um belíssimo acordo, significou crescimento, geração de emprego, evitou o fechamento das empresas aqui na própria região, mostrando que a região tem alternativa. Hoje em dia, o companheiro Luiz Marinho defende uma tese muito importante da renovação da frota. Eu queria ouvir do deputado Mercadante como é que ele vê essas tentativas de proposta de política industrial, que até tem dado certo, mas o governo tem sempre boicotado, dificultado. Como é que o Mercadante vê essa caminhada que a gente tenta desenvolver aqui como alternativa para o crescimento na região? E parece incrível, Vicentinho. Quando antes de começar o programa, eu estava conversando com o Salles sobre a Câmara Setorial. Ele falou que o Pacífico Paoli era cliente aqui na televisão e comentando. E ele foi muito importante naquela época, ele era o superintendente da Fiat e ajudou muito na articulação naquela época. Você pelo lado do sindicato, no sindicato de autopeças estava o Cláudio, né? Na FenaBrave acho que estava o Burti, o Alencar Burti, enfim. Naquela época, nós conseguimos articular uma Câmara Setorial, indústria montadora, autopeças, trabalhadores e governo, num quadro de recessão, quer dizer, a política do Collor tinha sido devastadora naqueles primeiros 2 anos, foi em 1992. A produção de automóveis naquele ano foi 890 mil veículos. Havíamos num quadro de recessão e de perda de produção. Você veja que nesses 8 anos, o país dobrou a produção de automóveis. Um setor que se consolidou, as 14 montadoras do mundo estão aqui instaladas, criamos uma plataforma importante de exportações e o país hoje é competitivo nessa área e eu acho que foi muito importante aquela reação, porque ali estava um momento de desmonte do setor. E o que foi a Câmara Setorial? Uma negociação tripartite que permitiu reduzir a alíquota de impostos, reduzir a margem de lucro das empresas, até foi difícil, você teve um papel muito importante ali, porque as montadoras não queriam reduzir, queriam jogar tudo para a autopeça e revendedora, e você jogou duro ali, eles conseguimos reduzir em 12% a margem de lucro, em 12% os impostos, com isso reduzimos os preços dos automóveis numa época de inflação, aquilo alavancou as vendas e começou a retomar. Você pode pegar o gráfico, é dali que começa a recuperar o setor automotivo no Brasil. E eu acho muito importante retomar as câmaras setoriais em vários setores da cadeia produtiva, para que a gente possa agregar valor, melhorar as exportações, melhorar o investimento. Dá um exemplo, por exemplo, calçados. O Brasil hoje produz metade do couro que o mundo consome em calçados e artefatos de couro. No entanto, o Brasil só exporta 1 bilhão e 200 milhões de dólares no ano passado, Portugal exporta 2 bilhões e 300 milhões de dólares, não tem uma vaca de corte. Quer dizer, a gente manda a matéria-prima, eles agregam valor, transformam em sapato, artefato de couro, exportam e nós compramos. Então nós precisamos ter política industrial. A Câmara Setorial é um grande instrumento de poder identificar esses problemas e valorizar, gerar valor agregado, gerar investimento, gerar crescimento, gerar emprego.